Reinaldo Azevedo desafiou qualquer pessoa a apontar na sentença que condenou Lula pelo caso do triplex as provas, porque segundo ele não há nenhuma prova ali no âmbito de uma sentença de 238 páginas, que eu li e o que mais tem lá é prova, e ele disse ter lido também. Então vamos ver aí ele fazendo esse desafio aqui na entrevista que ele fez com o Papai Lully. O senhor deixa eu fazer um desafio aqui que eu vi fazendo às vezes, cadê minha câmera é essa? Qualquer pessoa que quiser me mandar em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra esse senhor aqui. Eu quero as páginas. Eu estou com a sentença toda lá. Já li, reli, fiz esse sacrifício, porque ele escreve muito mal. Quem quiser me mandar as páginas, por favor. Ele diz que o Moro escreveu muito mal a sentença, né? Sem querer defender nem nada, mas a técnica jurídica ali tá precisa, tá ok. O cara manda numa dessa para tentar engabelar a audiência mesmo. Não, eu tenho pleno conhecimento aqui, não sei nem se esse senhor é formado em direito. Porque, o cara dizer que não tem prova lá, alegando que leu, ainda dizer que foi mal escrita, esse cara não tem conhecimento técnico jurídico algum. Né? O desafio continua de pé. Esse desafio serve para o Sérgio Moro, serve para o TRF4, serve para o STJ. Eu quero as provas, eu não quero as opiniões que essas pessoas pudessem ter a seu respeito. Então ele faz aqui um desafio para que qualquer pessoa aponte ali no âmbito da sentença quais são as páginas onde se encontram as provas. É um desafio que ele está lançando aqui para que mandem para ele, né? Então eu estou lhe mandando esse vídeo aqui, querido Reinaldo Azevedo, com as provas especificadas aqui na sentença que é dividida por itens. Eu vou lhe apontar os itens e as páginas. E você aí no seu programa trate de responder então e nos dar uma explicação para essas provas que juridicamente são muito concretas para condenar alguém pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como Lula foi condenado. Então vamos lá a sentença. Aqui a gente tem a sentença no âmbito da ação penal número 5046512, tralalá. Réu, Luiz Inácio Lula da Silva. Está aqui todo o âmbito da sentença, marcado aqui, ó, 238 páginas. Ela é dividida aqui por itens. Eu já separei os itens aqui na página 18. A partir do item 78 aqui a gente tem a contextualização, que a pedido do MPF, este juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba autorizou a busca e apreensão de provas em endereço do ex-presidente e de seus associados. No 79, não só está longamente fundamentada, como delimita o objeto das buscas. Então aqui a gente já começa a falar sobre provas, que no âmbito dessa busca e apreensão, o juízo da 13ª Vara autorizou que se fosse buscar provas lá na casa do Lula e dos seus associados. O que se encontrou aqui no 80, na ocasião, foram colhidos elementos probatórios, também conhecido no direito como provas, relevantes, inclusive para a presente ação penal, como se verifica nos itens 320 a 325. Então já separei eles aqui também na próxima aba, para a gente já ver aqui. No 320, aqui o 319, nos anteriores continua fazendo essa explanação de contextualização da busca e apreensão, e aqui a partir do 320 dá o apontamento de que o MPF juntou cópia destes documentos na ação penal junto com a denúncia. Aí ele começa a listar aqui quais que são esses documentos. Aqui no 321 ele aponta um documento lá que causa uma confusão que no item 323 é esclarecido. Então o que mais interessa para a gente aqui, para que o nosso querido Reinaldo Azevedo possa explanar, é o 322. Consta também nos documentos apreendidos na residência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um termo de adesão e compromisso de participação, datado de 1/4/2005 e assinado por Marisa Letícia Lula da Silva, sua então esposa, relativamente à aquisição de direitos sobre uma unidade residencial identificada como apartamento 141 no edifício Navia, no residencial Mar Cantábrico, no Guarujá. Trata-se de uma unidade com 3 dormitórios no empreendimento habitacional, com preço estimado para aquisição financiada de R$ 195 mil. O documento também está assinado pelos representantes da Bancop. Então a gente tem esse documento aqui assinado tanto pela ex-esposa do Lula quanto pela Bancop. Documento esse encontrado lá destinando uma unidade residencial encontrado na casa do Lula em busca e apreensão da Polícia Federal, pedido pelo Ministério Público Federal e autorizado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Aí aqui no 323, como eu disse para vocês, faz esse esclarecimento. Aqui o próximo item relevante para a gente é o 325, apontando que ainda no mesmo local foi apreendido documento de título
proposta de adesão sujeita à aprovação, assinada também por Marisa Letícia Lula da Silva em 12 de 4 de 2005. Relativamente à aquisição do edifício Navia, no empreendimento Mar Cantábrico, pelo valor de 195 mil, de unidade habitacional. Tal documento constitui espécie de cópia carbono do formulário original adiante mencionado. Então a gente tem um conjunto de documentos aqui robustos que apontam na direção de que o casal Lula e Marisa adquiriram essa unidade habitacional, e esses documentos também foram encontrados onde? Foram encontrados na Bancop. A partir do 326, ele já aponta: a pedido do MPF foram autorizados por decisão de 21/1 de 2016, no processo tal, buscas e apreensões na Bancop. E aqui no 327 diz que ali também foram encontrados diversos documentos relativos à aquisição de apartamento pelo ex-presidente no então residencial Mar Cantábrico. E aqui no item 330 diz que entre os documentos encontra-se o formulário original da acima referida proposta de adesão sujeita à aprovação, assinada por Marisa Letícia Lula da Silva em 12 de 4 de 2005. Relativamente à aquisição no edifício Navia, no empreendimento Mar Cantábrico, pelo valor de 195 mil, de uma unidade habitacional, também foram encontradas mais 2 vias do mesmo documento. Então a gente tem aqui a ratificação com o documento original do que se encontrou lá na casa do Lula, o mesmo documento é na Bancop. A gente tem toda a fundamentação probatória, documental, que atesta que a unidade habitacional foi destinada ao Lula. Está aqui a documentação assinada tanto pela esposa dele quanto pela Bancop. Então, Reinaldo Azevedo, nos deu uma resposta aí para essa prova clara e nítida que se encontra aqui na sentença, nas páginas que eu te apontei aqui. A partir da 18 faz esse apontamento da autorização da busca e apreensão, de que foram colhidas provas relevantes. E aqui na página 57 e 58, nesses itens que eu te apontei aqui, toda a especificação documental do que se encontrou nessas buscas e apreensões, tanto na Bancop quanto na casa do Lula, à época ali, documentos assinados por sua ex-esposa e pela Bancop também. Então tá aqui a prova mais clara e concreta em termos documentais, e tudo aqui descendo praticamente é se falando de provas. E a gente vai parar aqui na página 58 só para que você, querido Reinaldo Azevedo, aí possa discorrer acerca dessa prova em específica, do documento, do termo de adesão aqui, assinado pela Marisa Letícia à época, pela Bancop também, mas a gente está na página 58 de 238 páginas. Se você continuar descendo aqui, são inúmeras provas tecnicamente e juridicamente precisas, apontando na direção correta, tendo sido feito tudo dentro da legalidade ali do que se esperava no âmbito de um processo. Então a gente pode continuar discorrendo, você querendo, acerca de todas as outras aqui. Mas a gente tem, para ficar fácil para a audiência aqui, uma matéria da BuzzFeed aqui, bem mastigadinha, com provas concretas ali, que estão constando da sentença também, mas de uma forma concatenada já, para que você entenda bem do que a gente está falando aqui. Então a gente vai ler basicamente aqui do que se trata, os itens mais importantes, para que você aí que vai estar assistindo esse vídeo, enviando para o nosso querido Reinaldo Azevedo dar a sua posição sobre, entender do que se trata. Aqui ó, no 1, a construção do prédio pela OAS foi precedida de uma obra do Banco Bancop, que não conseguiu arcar sozinho com o negócio. Essa planilha apreendida na sede do banco mostra que a unidade 174 era a única reservada. Então começou com a Bancop, aí depois a OAS continuou ali com Léo Pinheiro, né, as visitas e tal. A gente vai mostrar tudo aqui para você. Aí tá aqui a unidade 174, vaga reservada. Tá aqui o print. Às vezes eu fico até pensando assim, né? Se é cinismo, mau caratismo, ou é falta de conhecimento mesmo, burrice. Mas não parece ser o seu caso, né, Reinaldo Azevedo? Burro você não é. Então parece, ao que tudo indica, ser gadismo mesmo, mau caratismo, para você defender o indefensável, coisas que você mesmo apontavam como erradas lá atrás, essas coisas, né? E a gente vai mostrar aqui também. Porque tá tudo muito claro aqui em termos de prova mesmo. Você quer o quê? Que na sentença tivesse um print também? Tá aqui mastigado para você. Mas esses prints, essa conjuntura das cópias dos documentos, que tudo foi periciado, inclusive, pela Polícia Federal, está nos autos do processo. Obviamente a sentença não vai citar isso, mas está lá todo o apontamento técnico-jurídico de maneira muito clara. Eu tenho certeza que, querendo, você é capaz de entender. E aqui no item 2, essa mensagem de 2012 já aponta que a OAS tinha que ter atenção especial a essa cobertura. O número passou de 174 para 164. Aí está aqui a cópia da mensagem. Telmo, seria bom sabermos qual das coberturas é a que precisamos
ter atenção especial. E a gente já tem de uma maneira bem clara e nítida aqui, né, que se deveria dar uma atenção especial. Por que será, né? Não se sabe por quê. Quem quer ver, vê nas entrelinhas. Será que o que toda essa conjuntura nos passa é que ela estava destinada ao Lula? Será? E aqui no 3 nós temos que esse documento rasurado, apreendido na casa de Lula, essa proposta de aquisição do imóvel foi periciado e descobriu-se que houve uma rasura grosseira para substituir a cobertura 174 pelo apartamento normal 141, que Lula chegou a pagar prestações para fazer uma maracutaia, né? Um engabelamento ali para tentar enganar no caso de uma investigação, como foi o caso, né? Mas o que estava destinado a ele era a cobertura 174, que era duplex e depois se tornou triplex. Era duplex com a Bancop e depois com a AS se tornou o nosso famoso triplex do Guarujá, né? Tá aqui a cópia da via apreendida na casa de Lula e Marisa. A gente vai descer aqui e tem uma perícia feita pela Polícia Federal aqui apontando que foi feito de forma grosseira e ridícula, escrota. Esse tava lá 174 e metendo um 41 em cima. Tá aí, ó. Aí, ó, o que o Lula dá de desculpa aqui. Em seu depoimento, Lula disse que desconhecia. Eu também gostaria de identificar quem rasurou o companheiro. Essa é a desculpa do cara. Tá lá na casa dele e ele não sabe. Foi lá alguém, né? Muito provavelmente, na teoria da conspiração que a gadaiada vermelha aí adora fazer, né? Não, alguém deve ter feito isso daí. Foi para manipular o processo e condenar o nosso querido presidente Lula. Com certeza foi, né? O Lula não sabe dar justificativa para isso. E aqui no item 4 a gente tem que... Já esse documento mostra que, apesar da cobertura estar reservada, o contrato era para a unidade normal de número 141, que é o que faz parte de toda essa tentativa aqui de se mascarar o que de fato era, que era a destinação da cobertura do triplex para o Lula, e não essa unidade normal aqui. E aqui no 5 a gente tem um apontamento de que, com a obra sendo tocada pela OAS, a numeração dos apartamentos foi trocada, quando passou ali da Bancop, que não conseguiu terminar o empreendimento, para a OAS, né? Também se trocou essa numeração. E a unidade do contrato de Lula passou a ser 131. Essa escritura mostra que a OAS vendeu para outra pessoa esse apartamento em agosto de 2014. Para a acusação, isso mostra que Lula pagou por um apartamento normal, mas que na verdade para ele sempre foi destinado à cobertura. Não só para a acusação, né? Para qualquer um que tem olhos querendo ver a verdade, vê, né? Tá aí na nossa cara. Tipo, o empreendimento que o Lula usou para engabelar ali, não, o meu é esse aqui e tal, é o mais simples, eu não sei o que, foi vendido. Aí o Lula, que a gente vai ver no próximo item, que declarava inclusive no imposto de renda. Qual que é a desculpa para isso? Aqui no item 6 a gente tem o imposto de renda. Lula declarava em seu imposto de renda cotas para comprar a unidade 141, aquela que já tinha sido vendida em agosto de 2014. Então a gente tem esse nível de descaramento e burrice mesmo, né? De a unidade foi vendida, não tentaram nem fazer essa maculação de uma forma mais completa, né? Pra quê, né? O povo cai em qualquer coisa, né? Mas quando cai num judiciário que está tentando fazer o seu trabalho da forma correta, dá em prisão, né? Como deu, da forma que deveria, baseado em provas. Tá aqui, ó, o cara declarava em seu imposto de renda, tentando fazer uma maracutaia descarada na nossa cara. Só não vê quem não quer. Qual que é a desculpa para isso aí, ó, nosso querido Reinaldo Azevedo? E aqui mais uma evidência clara, no item 7, a gente tem uma reportagem do Globo. Agora é a Globo que era o Globo comunista, agora vai virar a Globo fascista, tá me perseguindo aí. Isso em 2010 já, matéria do Globo, em 2010 a matéria falava que Lula tinha uma cobertura no Guarujá. E a informação foi confirmada pela assessoria do presidente. O Lula que disse ali que todo esse lance do triplex começou a partir de 2013, a gente já tinha esse apontamento em matéria do Globo em 2010 e a assessoria do Lula ali, presidente à época ainda, confirmando. Tá aqui, ó, a matéria, a cópia dela, caso Bancop, triplex do casal Lula, está atrasado. Aí tem aqui toda a matéria e a parte ao final que nos interessa aqui, a confirmação que, procurada, a presidência confirmou que Lula continua proprietário do imóvel em 2010. É o que? O De Volta para o Futuro? E aqui está um trecho do diálogo do Moro à época com Lula. Aí o Moro:
Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia, como jornalista lá em 2010 do O Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Aí o Lula responde aqui, é porque deve ser uma invenção do Ministério Público. É uma invenção, coitado, né? Tá sendo perseguido por todo mundo. Aí o Moro diz, mas em 2010 nem tinha processo. Aí o Lula, é isso. Aí o Moro, nem tinha processo disso. Aí o Lula, sei lá quando. Fazer a invenção faz em qualquer momento. Ilações se faz em qualquer momento. A verdade é o seguinte, doutor Moro, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex e não tenho. Aí a resposta que o cara teria que dar ali, algo de fundamentado, né, para embasar a sua posição ali, de não, é em determinado sentido aqui, foi um erro por isso e isso, coisas que de fato nos fariam acreditar, ele dá de desculpa, não. Invenção qualquer um faz em qualquer momento, até no passado em relação ao que é do futuro. Você constrói uma máquina do tempo e volta lá no passado para já começar a me perseguir. A perseguição, que a princípio começaria com o processo em 2013, em 2010 o Globo já estava apontando nessa direção também, para perseguir o nosso coitadinho. Oh, que dó, que dó. E aqui no item 9 a gente tem a visita. Essa foto mostra Lula acompanhado do presidente da OAS visitando a cobertura em fevereiro de 2014. A imagem foi publicada pela primeira vez pelo Jornal Nacional. O ex-presidente disse que foi ao local porque a empreiteira queria vender o imóvel. A acusação diz que ele foi para acertar a reforma. Houve ainda uma segunda visita de Dona Marisa em agosto de 2014. Tá aqui a foto dele com o Léo Pinheiro, visitando lá a cobertura. E aí, vai ficar de desculpa? Não, era para vender e tal. É a palavra dele contra de todos os outros, inclusive do Léo Pinheiro, que confirma depois em depoimento tentando fazer delação premiada, mas ele não consegue, mas acaba colaborando com a justiça e confessando tudo isso daí. E aqui no item 10 também a gente tem um apontamento de que, em depoimento de Roberto Moreira, funcionário da empreiteira, ele fala duas coisas relevantes, que o imóvel era destinado ao ex-presidente e que a OAS passou a fazer reformas após a visita de Lula. Tá aqui, cara, o funcionário da empreiteira confirmando também. É o que é uma grande perseguição? É uma grande conspiração para perseguir o nosso coitado político que sempre lutou pelo povo e por isso a gente tem que detê-lo porque ele luta pelo povo? É isso? Ou será que ele foi corrupto mesmo? Porque tá aqui na nossa cara, né, dizendo que sim. E aqui para fechar desses 22, os mais relevantes, depois vocês que quiserem ver aqui a completude, né, da matéria, vejam os 22 itens na BuzzFeed aqui, mas no item 11, para a gente fechar, a gente tem que o depoimento do porteiro José Afonso Pinheiro, zelador do condomínio, também vai nessa mesma direção. Nas palavras dele aqui, abre aspas, sim, todos sabiam que lá o apartamento pertencia ao ex-presidente. Lula, inclusive até os condôminos sabiam também que era dele o apartamento. Sempre houve esse comentário lá, fecha aspas, tá aqui o depoimento do zelador do condomínio. E aí, o cara tá mentindo também? É uma perseguição que envolve até o porteiro? Caramba, hein? Então, o nosso querido Reinaldo Azevedo nos dê a resposta para todas essas questões aqui. Tá tudo embasado no processo aqui que eu teria o prazer de discuti-lo todo com você. Mas para começar já seria interessante você dar resposta para essas pequenas questões aqui, né? Fico no aguardo aí para você me responder. Mas aproveitando a oportunidade aqui para que todos que vão ver esse vídeo saibam quem de fato é você, né? Vamos ver aqui o que você tem a falar ao meu respeito nesse videozinho aqui do dia que você defendeu um ladrão em detrimento de um cidadão que sou eu cobrando os seus políticos. Você não tem vergonha disso não, cara? Acompanhe o contexto aqui, ó. Ontem, um sujeito chamado Wilker Leão, que é um desses youtubers que gosta de ligar o celular e ficar provocando as pessoas, né? Foi Pura e simplesmente é o que eu faço. Eu fico provocando as pessoas. O cara nem conhece o meu trabalho. Inclusive eu estou aqui como advogado, cumprindo com o seu desafio de te apontar técnica juridicamente as provas no âmbito da sentença que condenou o seu político de estimação de hoje. Isso aqui é o Regado Azevedo. O Reinaldo Azevedo é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Quem você era antes. Hoje você é só um gado de político vermelho. Você está aí adulando o cara que você mesmo condenava tudo aquilo que eu falo dele mesmo hoje. Você mesmo dava respaldo ali para o que era Lava Jato. E a gente vai ver depois, mas vamos continuar aqui na defesa que ele faz do ladrãozinho de celular Randolfo Rodrigues, senador da República. Lá para provocar o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo do Senado. E começou a falar de um suposto projeto de assédio político do senador invisível.
Olha como o cara é cínico, é descaradamente mesmo assim manipulador da audiência dele. Um suposto projeto e tal. Eu quero acreditar que você não é desonesto intelectualmente nesse nível, de não ter ido pesquisar o projeto e você viu o meu vídeo, se você está falando nele, né? Eu coloco o print lá, é um projeto real. Tá aqui, ó. Vamos aqui para a próxima aba na página do Senado Federal. Aqui já na especificação do projeto de lei, que eu já filtrei aqui, 2864 de 2022. Iniciativa, senador Randolfo Rodrigues. Tá aqui, ó, a ementa mais abaixo. Dispõe sobre o crime de assédio ideológico no Código Penal. Tá aqui, cara. Ele é um suposto projeto ou o projeto de fato existiu? E a pressão popular, porque tem gente que faz o seu papel, como eu faço o meu, de cobrar, de mostrar como isso está errado, está aqui, ó, na consulta pública que o Senado abre aqui para a população dar sua opinião. 523 votos para que esse projeto não continue, demonstrando uma total rejeição, contra 23 a favor. Aí o cara até retirou, aqui ó, tramitação encerrada aqui mais abaixo, ó, tramitação encerrada. Dá resultado ou não dá você fazer sua parte? Mas tem esses aqui que preferem ficar adulando o político e manipulando de uma forma descarada e desonesta intelectualmente a sua audiência. Visivelmente era uma provocação. Visivelmente era uma provocação. Uma provocação para quê? Para saber o porquê ele está propondo esse projeto ridículo? Para alguém isso não é ridículo? Para você mesmo, fale sobre o projeto. Você querer criminalizar um cidadão, por exemplo, de cobrar o seu político, eu estava perguntando para ele se o que eu estava fazendo, por exemplo, ao ver dele, conforme ele entendeu para fazer a propositura desse projeto aí, seria assédio político também, eu mereceria ser preso. Foi esse o questionamento. Isso é uma provocação gratuita ou é uma provocação de discussão de algo importante? Tirem as conclusões vocês mesmos. Aí o senador, numa hora, acabou perdendo a paciência, tirou o celular da mão dele, aí ele começou a gritar, fez um escarcel. Olha como o cara faz uma defesa de um cara que me roubou. Ele, não, o senador perdeu a paciência e foi lá e tirou o celular da mão dele. Vamos utilizar os termos adequados para isso? Você estava querendo mesmo, juridicamente, que eu te apontasse provas no âmbito de uma sentença que condenou teu político de estimação? Tá aí, agora eu vou te dar o termo técnico-jurídico também para a conduta do senador ladrãozinho. É roubo de acordo com o artigo 157 do Código Penal. É você subtrair bem alheio móvel mediante violência ou grave ameaça. Ele, mediante violência, tomou de mim um bem alheio a ele, que é meu, para ele. Isso é roubo, cara. E tu tá defendendo aí. E tá dizendo que eu fui histérico depois, que eu fiquei de gritaria e não sei o quê. Tipo, meu irmão, eu tô no âmbito da portaria do Senado Federal, todo mundo ali em defesa do cara, inclusive os vigilantes terceirizados lá, ajudando ele a me roubar, e ninguém fazendo nada. Eu tô falando com o povo e falando com as câmeras de segurança, que felizmente era a única coisa que eu tinha ao meu favor. Depois a polícia do Senado foi lá defendê-lo ainda e me retirar algemado de lá. Isso é a democracia que vocês defendem aí no âmbito do o amor venceu? Que hipocrisia, né, meu? É, o não sei o que e tal, oh meu Deus e tal. Esse Wilker Leão é um, parece que é um sargento, ele se diz sargento reformado do exército. Eu me digo... Você não sabe nem quem eu sou, cara. Faz uma pesquisa básica antes de você ficar falando sobre os outros aí pela internet. Eu fiz sobre você, que a gente vai apresentar aqui daqui a pouco. Sobre quem era Reinaldo Azevedo, antes de você se tornar o Regado Azevedo. Então faça sobre mim também. Eu nunca disse que eu sou isso. Eu sou um cabo da reserva não remunerado do Exército. É totalmente, de forma técnica, jurídica, militar, diferente também. Você não sabe nem do que você está falando, cara. É de direita e... Aqui a gente chegou ao problema da questão, né? Eu ser de direita. Tenho certeza que se eu fosse de esquerda, toda essa patota aí, esquerdista, vermelha, me idolatrava. Como era o caso, mesmo eu sempre deixando claro minha posição, quando eu cobrava no cercadinho, no quartel-general do Exército, os patriotas ali, né, os cidadãos de bem. Aí eu ainda caía nas graças de muito gado vermelho aí, né, de muito petista. Mas quando a gente se mantém coerente e tal, e não é como você, oportunista, que muda de posição facinho, né, aí a gente vira isso daqui. Vira provocador e tal, né, mas o grande problema que a gente sabe é isso que você acabou de falar, é que eu sou de direita e não de esquerda. E é aquele que te falou aquela vez que o Bolsonaro era tchutchuca do Centrão, lembra disso? É, todo mundo lembra, né? É o grande marco da coisa toda que demonstra a minha coerência nesse trabalho que eu faço hoje de cobrar o Lula, por exemplo, né? Na época do Bolsonaro, fiz minha parte também e o cobrei. Agora, porque eu sou um cara de direita e sinto que ele, pelas ações dele ali, pela
constatação dos fatos não representa o que uma direita de verdade acredita. E como eu não tenho um político de estimação, o que eu faço? Eu cobro. Eu não sou como você que muda de ideia assim, facinho, no estalar de dedos, e a gente vai ver isso aqui agora. Esse aqui é quem era Reinaldo Azevedo antes de se tornar esse regado aí, ó. O cara que escreveu o livro intitulado como O País dos Petralhas, por Reinaldo Azevedo em 27 de agosto de 2008. Então em 2008 era conveniente ainda você ser anti-PT, né? Você ser o cara que designa os petistas como petralhas, né? Que hoje tanto te defendem, né? Para os petralhas que estão aqui no canal, o que vocês acham aí dessa designação pelo querido intelectual de vocês hoje? Que, ó, olha aqui a síntesezinha do livro dele, o que diz, ó. O País dos Petralhas contém críticas ácidas implacáveis à sociedade brasileira, principalmente ao governo petista do período de 2002 a 2008. Reinaldo Azevedo escreve o blog político mais influente da rede, alojado no site da revista Veja, e é o criador da expressão petralha, fina ironia aos petistas no governo. Obra interessante para compreender o cenário político do Brasil nessa época. Nessa época era conveniente, né? Então, tá aqui um pouquinho do que era Reinaldo Azevedo, né? Que continua ainda em 2012, porque rendeu, né? Pegava bem, cara, dava dinheiro, né? Você ser anti-PT, né? Tá aqui, ó, O País dos Petralhas 2. O inimigo agora é quem? O mesmo! São os petralhas, né? Tá aqui, cara. Tá aqui pra todos vocês verem quem era Reinaldo Azevedo. Mas não para não, tem mais, né? O cara é escritor, escreve várias matérias, né? O que não faltam são matérias a rodo aí, demonstrando como ele pensava antes que era conveniente ser anti-PT, em contraste ao que ele pensa agora. Tá aqui, ó. Lula já grita ser uma vítima da Lava Jato. Errado, o país é que é vítima há 13 anos da mesma quadrilha. Tá aqui, ó. Reinaldo Azevedo em seu blog, dizendo que nós éramos vítimas há 13 anos da mesma quadrilha petralha. Agora não, né? Agora o amor venceu. Agora é Lula acima de tudo, Lula acima de todos. Tá aí pra vocês verem. Ah, mas você achou que tinha acabado? Não, tem mais. Por Reinaldo Azevedo em seu blog influentíssimo na Veja aqui, quando era conveniente ainda, ó, dizer que Stedley, o maior pelego do Brasil, e Lula, o Mussolini de São Bernardo, querem golpear a democracia. Olha como ele designava o papai Lula dele de hoje antes de ser o papai, né? O Mussolini de São Bernardo. Era assim. Então, se muda da água pro vinho desse jeito? Oh, imagine se eu, que chamei Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, daqui a pouco tivesse aí o bajulando. Não seria ridículo? Incoerente, hipócrita? De dar nojo assim? É o que você é hoje, Reinaldo Azevedo. Tá aqui teu passado te condenando o tempo todo. A internet tá aí para não nos deixar mentir e nos enganarmos. Só se engana quem quer. Ah, e aqui voltando à matéria anterior, né, que eu não podia deixar de registrar aqui, né? O início do título. Lula já grita ser uma vítima da Lava Jato. É toda a defesa que você faz dele hoje. Inclusive aqui no desafio que você fez, que eu tô cumprindo, né? Dizendo que não há prova alguma para condená-lo, né? E na época da Lava Jato mesmo, na época em que ele estava sendo investigado nos autos desse mesmo processo que proferiu essa sentença aqui que você está dizendo não ser baseada em provas, e eu estou lhe refutando aqui com as provas, você já ironizava esse fato. Lula já grita ser uma vítima da Lava Jato, mas somos nós que somos vítimas de vocês, petralhas. Então você defendia a Lava Jato e agora diz que no âmbito da Lava Jato, da sentença que condenou o Lula pela primeira vez, que ele foi preso, não tinha provas? Que nível de hipocrisia, hein, camarada? E aqui mais uma pra gente fechar. Reinaldo Azevedo em seu blog da Veja fazendo o que ele sabia fazer de melhor, que era apontar os erros do PT. O PT pintou e bordou nos fundos de pensão de estatais e o rombo passa de 44 bilhões. Você reconhece a corrupção do PT aqui nessa matéria. O que mudou tanto, cara? Responde pra gente essa pergunta aí. O que te fez mudar tanto? Era outra pessoa, é como eu digo aqui. Isso era Reinaldo Azevedo. Hoje você é regado Azevedo, cara. Gadou pro lado vermelho de uma forma de dizer que não haviam provas para condenar o que hoje é o teu político de estimação, mas que até ontem era o Mussolini de São Bernardo, né? A hipocrisia, ela é escancarada com esse tipo de gente, né? Tá aí na nossa cara. E agora, pra gente fechar esse compilado aqui de quem era Reinaldo Azevedo antes de virar esse gadão da esquerda aí, vou deixar pra vocês aqui um vídeo de fechamento com as próprias palavras dele, falando o que o Lula era pra ele nessa época. Toma lá. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer.
Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O que há? E de novo, parece que é o Lula de 2002 falando. É o Lula de 2002 falando. Fica parecendo que o Temer, em 1 ano e meio de governo, prejudicou tudo que ia tão bem. Aliás, a Dilma só caiu porque o governo ia bem, não é isso? Aquela maravilha que ela tá fazendo pro Brasil. Deixa de ser picareta, cara. E aí, meu, parece até que era outra pessoa, não parece? Um cara verdadeiro, coerente, cobrando seus políticos, demonstrando os erros hipócritas deles ali diante da nossa cara, né? Com raiva dessa política suja, né? É outra pessoa, é o que eu digo, cara. Isso era um Reinaldo Azevedo ali fazendo seu papel de cidadão e de jornalista de uma forma coerente, né? Só que aí dá água pro vinho, não se sabe porquê, né? O cara vira rei gado. Gadaço, cara. No nível de dizer que não há provas. Então tá aí, seu desafio foi cumprido. As provas que condenaram teu político de estimação de hoje, que era o Mussolini de São Bernardo de ontem, estão aí apontadas no âmbito da sentença também. E espero agora sua resposta aí no seu programa, cara. Fala aí pra gente o que você tem a dizer acerca dessas provas e por que você mudou tanto. Um abraço, meus queridos.